Olá, meu amigo, minha amiga. Aqui quem fala é Thieres Machado, do blog Cálculo Básico, e hoje nós temos a nossa última aula, a nossa quarta aula do nosso mini curso, tá? Porcentagem para concurso. Nessa aula 4, vamos abordar mais questões de concurso. Vou resolver passo a passo com você aqui, tá? Vou dar continuidade à aula 3. As questões de hoje, as questões dessa aula, são as questões que vão exigir um pouco mais da sua atenção, do seu foco, ok? E ao final da aula, tá? Eu vou apresentar para você uma ótima oportunidade para você avançar ainda mais nessa questão da aprendizagem da porcentagem, tá? Uma dica que está ajudando muita gente, tá? Quem está usando essa dica está aprendendo de fato, está podendo ajudar outras pessoas, ok? Então, fica comigo até o final e vamos para frente, né? Vamos iniciar então. Bem, nós temos aqui a nossa quinta questão, né? Que é, como eu disse, dando continuidade. Na aula 3 nós vimos até a quarta. Nessa aula 4 nós vamos ver 8 questões, né? Das 5 até a oitava, ok? Então, vamos ler primeiro a questão. O preço de uma televisão é de R$ 540 à vista. Como vou comprá-la a prazo, o preço sofre um acréscimo total de 10% sobre o preço à vista. Dando 30% de entrada e pagando o restante em duas prestações mensais iguais, o valor de cada prestação em reais será de... Então, tem as alternativas aqui. Vamos lá. Eu vou comprar uma televisão que custa à vista R$ 540, tá? Isso é o preço dela à vista, mas eu vou pagar a prazo. Como eu vou pagar a prazo, ou seja, eu não vou, o dinheiro vai se desvalorizar, certo? Então ele sofre o quê? Um juro. Qual é o juro aqui? De 10%, né? Então eu tenho que pagar uma taxa a mais, né? Por eu estar pagando a prazo, eu teria que pagar uma taxa a mais. Essa taxa é de 10% sobre o preço à vista, tá? E aí, sobre esse preço com o acréscimo de 10%, eu vou dar uma entrada de 30%, né? Vou pagar 30%, tá? Desse preço com acréscimo, e o restante eu vou dividir em duas prestações mensais iguais, certo? Entendeu aí o que o problema quer? Ele quer saber o valor de cada prestação, tá? Então a primeira coisa que eu preciso saber é o que? É o valor a prazo, não é? Porque as minhas prestações mensais elas vão vir desse valor a prazo, eu não vou pagar à vista. Então, o valor a prazo, né? Vamos calcular o valor a prazo, né? Primeira coisa é olhar para o seguinte: como vou comprá-la a prazo, o preço sofre um acréscimo total de 10% sobre o preço à vista. Então, o valor a prazo vai ser o quê? Vai ser o preço à vista mais os 10% sobre esse preço, certo? Então, ó, okay, é o preço à vista mais os 10%. Tá? E aí, continuando aqui embaixo, ó, valor a prazo, tá? Eu vou pagar o quê? 540 mais... Bem, como que eu calculo 10% de 540? Aí fica o seu critério, tá? Você pode calcular utilizando regra de 3, pode calcular utilizando fração. Eu vou calcular utilizando fração. Então, a primeira coisa é transformar numa fração centesimal. Ó, 10 sobre 100 vezes 540. Eu acredito que você até sabe de cabeça, né? De cabeça, quanto que é 10% de 540? É só dividir 540 por 10, né? 540 dividido por 10 vai me dar o quê? 54, certo?
Bem, mas eu vou terminar essa continha, né? Eu acredito que você já sabia de cabeça esse valor, né? Se não souber, se não souber, não tem problema, calcula, né? Não há nada demais, é só calcular. Com o tempo você vai pegando a prática e já vai sabendo alguns valores de cabeça. Então tem 540 mais, aqui eu vou multiplicar 10 vezes 540, vai me dar 5.400, 100 vezes 1, né, porque o denominador, lembrando que é uma multiplicação de fração, vai dar 100. Então, aqui, ó, o valor a prazo vai ser o quê? 540 mais, e aí 100 dividido, desculpa, 5.400 dividido por 100, né, simplificando, né, eu fico com 54 dividido por 1, vai me dar 54. Estou dividindo em cima e embaixo por 100, né, ou dividindo tudo por 100. E aí, qual vai ser o valor a prazo? O valor a prazo vai ser de R$ 594. Então, é isso que eu vou pagar, tá? A prazo. Tá? Eu vou pagar R$ 54 a mais. Ok? Bem, e aí ele diz o seguinte, ele dá 30% de entrada. Eu vou dar 30% de entrada e vou pagar o restante. Então, para eu descobrir o restante em duas prestações, para eu descobrir o valor do restante, eu preciso primeiro saber quanto que é 30% de entrada e subtrair desse valor, né? Então, vamos continuar aqui em cima. Ah, aqui é o valor da entrada, né? Esse aqui é o valor da entrada. Será o quê? Será os 594, tá? Menos 30% de 594, tá? Então, eu vou dar 30% de 594, né? Preciso calcular isso daqui. Preciso calcular quanto que é 30% de 594, aí simples, é 30 sobre 100, vou utilizar frações, vezes 594, ok? Tá? E aí, você pode multiplica 30 vezes 594, depois divide o resultado por 100, vai dar quantos? 178,20. Ah, por que eu estou fazendo, não estou fazendo tão passo a passo como aqui? Por causa do espaço. Tá? Então, o que você faz? Multiplica 30 vezes 594 e divide por 100. Isso eu estou fazendo passo a passo, mas se você já tem mais habilidade, usa essa habilidade para simplificar os cálculos. Então, 594 menos 178,20 é igual a quantos? Dá 415,80. Tá? Faça essas continhas aí no seu papel. 594 menos 178,20 é igual a 415,80 centavos. Bem, esse é o valor do restante, né? O restante é igual a 415,80 centavos, né? Então, é isso que falta. Ele vai pagar 178, tá? Que equivale a 30% de entrada. E depois ele vai pagar esse restante em duas prestações mensais iguais. Ora, são iguais, né? São duas prestações mensais iguais. Então, para descobrir o valor de cada prestação, basta eu pegar o quê? 415,80 e dividir por que número? E dividir por 2, ora. São duas prestações. Dividindo 415,80 por 2, tá? Eu vou ter quantos? Vou ter 207,90, tá? Reais. Tá? Aqui, reais. Então, a resposta correta é a letra D. Entendeu aí? Primeiro eu calculei o valor a prazo, tá? Eu fiz passo a passo aqui como o primeiro cálculo.
tá? Depois eu segui a interpretação do problema. Ele deu 30% de entrada, eu calculei 30% de 594, que dá 178,20. Estou utilizando as operações com porcentagem, subtrair, né? Porque para saber quanto é o restante. Então, 594 menos 178,20 é igual a 415,80. Tá? Dividir por 2 para descobrir o valor de cada prestação, que dá quantos? R$ 207,90. É isso que ele vai pagar em cada prestação. Certo até aí? Ok? Vamos então para a questão 6. Bem, a nossa sexta questão é essa daqui. Uma pessoa percorreu 40% de uma estrada. Se andasse mais 1.500 metros, percorreria 70% da estrada. Qual é, em metros, a extensão da estrada? Vou chamar aqui de E a extensão da estrada, tá bom? Extensão total da estrada. Extensão total da estrada. Vamos lá. É o seguinte, a pessoa andou 40% da estrada. Ela andou 40% de E, tá bom? Se andasse mais 1.500 metros, então, se aos 40% da estrada a pessoa andar mais 1.500 metros, ela vai percorrer o que? 70% da estrada. Vamos colocar aqui, ó, 70% de E. Por que igual? Porque se ela andar 40% da estrada mais os 1.500 que estão sendo ditos aqui, ela vai percorrer um total de 70% da estrada. Entendeu aí esse raciocínio? Bem, olha só, a pessoa anda 40%, tá? Ela andou 40% aqui, tá? E depois tem mais 1.500 metros, e a soma desses 40% com mais 40% de E mais esses 1.500, soma assim só na cabeça, vamos dizer assim, dá 70%. Então, eu espero que você entenda que esse 1.500 representa uma taxa de porcentagem de E, né? Agora, que taxa de porcentagem esses 1.500 representam? Olha, se 40% de E mais esses 1.500 metros está dando 70%, então fica claro, eu espero para você aí, que esses 1.500 representam o quê? 30% de E. Tá? 30% de E. Olha, 40% mais 30% só pode dar 70%. Como que eu sei que é 30% de E? Porque 40 mais alguma coisa, 40% mais alguma coisa aqui, repetindo, esse 40% de E mais uma taxa de porcentagem está dando 70%. Então, só pode ser 30%. E aí você pode pensar o seguinte, utilizando a regra de 3, só apagar aqui para você, escrever a regra de 3, né? Escrever um pouquinho melhor, apesar de que minha letra não é aquela maravilha, escrevendo ainda numa mesa digitalizadora não ajuda muito, né? Mas, vamos lá. Observe o seguinte, esses 30% de E equivale ao quê? Equivale a 1.500 metros. Entendeu aqui esse raciocínio? Eu espero que sim. Agora, e 100%? Olha, 30% da estrada equivalem a 1.500. E 100% equivalem a quantos? Equivale à extensão total da estrada, que eu chamei de E. Então, fazendo aquele truquezinho da regra de 3, multiplica em cruz, né? Nós aprendemos. O que acontece? 30 é
você pode omitir aí o símbolo de porcentagem, é igual a 100 vezes 1.500, vai me dar 100 vezes 1.500, né? Correto? 1.500 metros. 100 vezes 1.500 vai me dar 150.000. E aí, para encontrar o valor de E, basta eu dividir 150.000 por 30. Então, o valor de E, ou seja, a extensão total da estrada, vou fazer uma simplificação aqui, e aí eu fico com 15.000. Tá? 15.000 dividido por 3 dá 5.000 o quê? Metros. Tá? Então, a extensão da estrada é de 5.000 metros. Ficou claro para você essa parte aqui? Tá? Essa então foi a nossa questão número 6, ok? Vamos agora para a questão número 7. Deixa eu só chamar a atenção para um fato. Essas questões que eu estou resolvendo aqui, nessa aula, elas fazem parte do e-book que nós temos com 100 questões resolvidas de porcentagem. Você pode conhecer o e-book logo abaixo desse vídeo. Tá? No e-book eu não resolvo desse jeito. Tá? No e-book é apresentado duas soluções para essa questão, mas nenhuma delas é essa daqui. Tá? Não é por regra de 3. Eu apresento outras duas soluções, outros dois modos, tá? Um por fração e o outro utilizando a equação do primeiro grau. Tá? Esse modo que eu estou vendo aqui é um modo mais rápido. Tá? Então eu preferi resolver por aqui, que é um modo mais rápido, tá? Mas só para quem sabe regra de 3. Tá? Por exemplo, um aluno do sexto ano, ele não estuda, dificilmente vai ter regras de 3 no currículo dele. Tá? Por isso que lá no e-book eu resolvo sem utilizar regra de 3, eu utilizo com um truquezinho simples de frações que também é bem rápido, talvez até é muito mais rápido do que por regra de 3. Ok? Vamos então para a questão número 7. A nossa questão número 7 é a seguinte. Duas irmãs, Ana e Lúcia, têm uma conta de poupança conjunta. Do total do saldo, Ana tem 70% e Lúcia 30%. Tendo recebido um dinheiro extra, o pai das meninas resolveu fazer um depósito exatamente igual ao saldo da caderneta. Por uma questão de justiça, no entanto, ele disse às meninas que o depósito deveria ser dividido igualmente entre as duas. Nessas condições, a participação de Ana no novo saldo diminui, aumenta, permanece a mesma, é impossível de ser calculado? Não, não é a letra E. É possível sim ser calculado. A pergunta que muitos estudantes fazem, e pode ser que você esteja fazendo essa pergunta aí, é como é que eu vou calcular se eu não tenho nenhum valor real? Se eu não tenho nenhuma quantia, a não ser taxas percentuais. Bem, aqui tem um truque, tem uma estratégia para você seguir. Tá? E a estratégia aqui é o seguinte, é você supor. Né? Simples, você supõe um valor por saldo inicial da caderneta. Ok? Supor um valor inicial. E, posso supor qualquer valor? Sim, você pode supor qualquer valor. Mas seja esperto, suponha um valor que seja fácil de trabalhar, de fácil calcular. Então, eu vou supor aqui R$100. Tá? Então, aqui o saldo inicial da caderneta é de R$100. Tá? Deixa eu apagar aqui, não é valor inicial. Eu vou chamar de saldo inicial. Tá? Vou chamar de saldo inicial de acordo com o enunciado. Tá? Então, supor um saldo inicial de quanto? R$100. Eu estou supondo.
ok? Vai funcionar para qualquer valor? Sim, vai funcionar para qualquer valor real, tá bom? Pode ficar tranquilo. Eu só estou supondo 100 porque vai ficar mais fácil para poder fazer os cálculos. E essa estratégia funciona, ok? Pode ficar tranquilo que funciona muito bem. Bem, a quantia de Ana, de acordo com as informações do problema, vamos colocar aqui a quantia de Ana. Tá? Ana tem 70%. Bem, como o saldo inicial é 100, a quantia de Ana vai ser o quê? 70% de 100. Pergunta, você consegue calcular de cabeça 70% de 100? Olha por que eu escolhi o valor 100? Porque é simples, né? 70% de 100 é 70 reais. Eu não vou escrever reais aqui para ficar melhor para a gente poder trabalhar, tá bom? Então, eu estou com dificuldade para calcular. Calcula por frações. 70 sobre 100 vezes 100. Você vai ver que vai dar 70, tá? Mas o ideal é que nesse ponto já do nosso mini curso, você já consiga calcular de cabeça, tá? O valor é só 2% de 100, 3% de 100, tá? Isso aí são coisas que você terá já que ter um domínio maior, ok? E a quantia de Lúcia, né? A quantia de Lúcia. Ora, a quantia de Lúcia é 30% de quem? De 100. Quanto é 30% de 100? Ora, se o saldo inicial era de 100 reais, a quantia de Ana foi 70, 100 menos 70, 30, né? Mas se quiser calcular, fica à vontade, tá? Agora, vamos continuar aqui. Ele diz o seguinte, o pai das meninas, tendo recebido um dinheiro extra, ele resolveu fazer um depósito exatamente igual ao saldo da caderneta. Ó, então, o depósito, qual foi o valor do depósito? O valor do depósito foi igual ao saldo da caderneta. Quanto que é o saldo da caderneta? 100 reais. Né? Então, o valor do depósito foi de 100 reais. Só que esse depósito foi feito do seguinte modo. Tá? Ele deverá ser dividido igualmente entre as duas. Então, vai dar o quê? 50 reais para cada uma. Para a Ana, tá? E 50 reais para a Lúcia. Certo até aí? Observe, nós temos um novo saldo então na caderneta. E de quanto que é esse novo saldo? Tinha 100, o pai das meninas depositou mais 100, nós temos um saldo de 200 reais. Ok? E aí tem essa pergunta. Nessas condições, a participação de Ana no novo saldo diminui, permaneceu, aumenta? Né? Nessas condições, a participação de Ana no novo saldo, precisamos saber qual é a quantia de Ana. Não é difícil. Ana tinha 70 e agora com o depósito, como foi dividido, ela tem mais 50. Então, Ana tem um total de 120 reais. Tá? E aí a pergunta é sobre a participação de Ana no novo saldo. Repare que eu só tenho taxas percentuais. Eu preciso calcular quanto equivale, né, em porcentagem 120 de 200. E aí 200 por quê? Porque é o novo saldo. E aí você tem vários modos. Você pode calcular por regra de 3, tá? Ou por razão. Eu vou fazer por razão. Com razão vai ser o seguinte, ó, 120 de 200, ok? E aí eu vou dividir em cima e embaixo por 2. Sabe por que eu vou dividir em cima e embaixo por 2? Estou simplificando porque eu percebi que 200 dividido por 2 vai me dar 100. E aí eu vou ter uma fração centesimal. 120 dividido por 2 vai me dar quantos? 60. Olha, encontrei uma fração equivalente, né, a 120 sobre 200, de denominador 100, logo 60 centésimos equivale a 60 por cento. Então,
qual é a nossa resposta? Qual é a nossa resposta? Repare que Ana tinha uma participação de 70% e foi para 60% no novo saldo. Então, a resposta é diminui para 60%. Viu? Qual foi a estratégia inicial? A estratégia inicial aqui para a gente, né, a nossa estratégia foi o quê? Supor um valor para o saldo. Repito, vai funcionar outro valor? Vai, pode fazer. Se quiser colocar 1000, vai funcionar assim. Tá? Não coloca valores que vão ficar difíceis para você, não coloca um valor que vai ficar difícil para você trabalhar na questão do cálculo, tá? Isso aqui foi uma questão de concurso, então eu demorei um pouco mais de 5 minutos para fazer, porque eu estou explicando passo a passo, mas esse tipo de questão aqui você pode fazer ela em 3 minutos ou menos, ok? Vamos então para a questão número 8 e última. Temos aqui a nossa questão número 8. Uma pessoa perde 20% do seu salário. Calcule que aumento percentual deverá receber sobre o novo salário para que volte a ganhar o mesmo salário inicial. Né? Vamos lá. A mesma ideia da questão número 7. Não tem nenhum valor aqui e o estudante fica desesperado. Como que eu vou calcular algo se eu não tenho número para calcular? Vamos seguir a mesma estratégia da questão anterior. Vamos supor, tá, um valor inicial para o salário da pessoa. E qual é esse valor? Não sei, pode supor aí, eu vou supor R$1.000. Tá? Vamos supor que essa pessoa ganhe R$1.000. Essa pessoa teve perda de 20% no salário dela. Então o novo salário dela foi reduzido para quantos? Foi reduzido para 1.000 menos quem? Menos os 20% sobre esse 1.000, porque teve perda, né? Por isso que é menos. Então, vou obter aqui, ó, 1.000 menos, quanto que é 20% de 1.000? Olha lá, ó. Você já deve estar craque nisso, né? Já deve até saber de cabeça quanto que é 20% de 1.000. 20 vezes 1.000, 20.000. Né? Dividido por 100, dá quantos? 200. E aí, nós temos o que aqui? 800. Certo? Olha lá, hein? O novo salário da pessoa. O novo salário é de quantos? Como houve perda, esse salário passou para quantos? Passou para R$800. Isso aqui é uma situação real, tá? Talvez numa situação real a perda não seja muito grande, mas com a inflação, né, se não houver um reajuste do salário, pelo menos igual à inflação, começa a haver perda do salário. Tá? A inflação, vamos dizer assim, ela corrói, né, o salário do trabalhador. Bem, aí a pergunta é o seguinte: calcule que aumento percentual deverá receber sobre o novo salário para que volte a ganhar o mesmo salário inicial. Agora, o salário dessa pessoa é R$800, então ela deve sofrer esse novo salário deve sofrer um reajuste, né, percentual para que volte aos 1.000. Essa é a situação. Tem que voltar para os R$1.000. 800 para 1.000, faltam quantos? Faltam 200. Então, esses 200 aqui, né, estão representados aqui em uma quantidade, num número, né, mas eles vão representar uma taxa percentual sobre 800. Né? E aí, o que acontece? Eu tenho que descobrir quanto em taxa percentual 200 equivale de 800. Você pode fazer por regra de 3. Tá? Como que eu faço por regra de 3? 800 está para o 100%, né, o total, assim como 200 vai estar para uma quantidade, sei lá, x%. E aí você
trabalha a regra de 3. Ou pode fazer por razão. Eu vou fazer por razão. Como? Simples assim, porque é mais rápido. Repare, se eu dividir 800, repare, eu quero encontrar um denominador 100. Né? Nesse caso aqui, bem simples. Se fosse um número mais complicado, eu talvez utilizaria a regra de 3. Mas eu quero encontrar um denominador 100. Basta eu dividir 800 por 8, não é? 800 dividido por 8, 100. Em cima eu também tem que simplificar por 8, né? Estou fazendo uma simplificação, quero encontrar uma fração equivalente. 200 dividido por 8 vai me dar quantos? 25. Né? Ou seja, 25 por 100. Se você simplificar em cima e embaixo por 200, você vai encontrar isso aqui, ó, 1/4. Tá? 1/4 equivale ao quê? A 25%. Então, para que a pessoa volte a ganhar os R$1.000, tá? Precisa sofrer um reajuste de 25% sobre quantos? Sobre 800. 25% de 800 vai dar 200. Pode fazer aí que vai funcionar. Tá? Percebeu a ideia aí? Pode fazer por regra de 3 se você quiser. Tá? É bom você fazer pelos vários modos. Hein? No e-book eu faço de 2 modos. Eu faço desse jeito aqui, desse modo, com essa solução, e também apresento a solução por regra de 3 e até mesmo por equação do primeiro grau. Tá? Então, pessoal, termino aqui um mini curso. Né? É claro que você se inscreveu na nossa lista para receber esse mini curso. Pode ficar tranquilo que eu vou te enviar mais exercícios para você praticar. Tá? Exercícios escritos, pode ficar tranquilo que eu vou continuar te ajudando. Tá? É só ter bastante atenção no seu e-mail, tá? Fica tranquilo. Ok? E agora, né, eu quero te apresentar um material para você poder avançar nos seus estudos. Ok? Esse material aqui, ó. Essa imagem aqui, esse aqui é o nosso e-book, tá? Esse aqui é uma imagem, né? O e-book é um livro eletrônico, né? Só para você ter uma ideia, tá? Nós temos um e-book, né? Que é de onde eu estou tirando essas questões, tá? Que eu estou resolvendo aqui com você. Esse e-book ele é totalmente voltado para concurso. Ele contém 100 questões resolvidas passo a passo, tá? São todas questões de concursos anteriores, tá? As questões são todas resolvidas passo a passo. Quem adquiriu esse material está gostando muito, tá? Está gostando muito porque eu resolvo as questões de modo detalhado ao máximo para você. Caso você tenha interesse e quiser conhecer o e-book, é só dar uma olhada aqui embaixo do vídeo, tá? Tem um outro vídeo debaixo desse que eu demonstro, né, logo abaixo, quer dizer, logo abaixo desse vídeo, tem um outro vídeo que eu demonstro esse e-book por dentro. Tá? Eu vou mostrando as questões para você. Tem detalhes escritos sobre o e-book, como ele pode te ajudar, ok? Fica à vontade, tá? Então, presta bastante atenção no seu e-mail que eu vou te enviar mais conteúdo, tá? Muito obrigado por você ter acompanhado até aqui. Obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu tempo, ok? E faça uma revisão desses vídeos, tá? Desses vídeos, dessas videoaulas do nosso mini curso, ok? Um forte abraço para você e tenha uma excelente aprendizagem. Tchau, tchau!